Oi, meus amores. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, vamos falar sobre permeabilidade da membrana, tá? Essa é a nossa segunda aula deste capítulo e é a sexta aula gravada pelo canal do YouTube. Vamos lá. A permeabilidade da membrana vai se tratar justamente da função da membrana, que é controlar o que entra e o que sai na célula. Isso só é possível porque a membrana possui permeabilidade seletiva. Então, ela consegue permitir a passagem de substâncias para a célula ou negar a passagem de substâncias dessa célula. A permeabilidade seletiva da membrana, ela também vai depender de uma coisa chamada gradiente de concentração. O gradiente de concentração nada mais é do que a variação entre o solvente e o soluto. Em uma mistura, o solvente geralmente ele vem em maior quantidade e ele tem a função de dissolver o soluto, tá? O soluto vem em menor quantidade e ele geralmente é dissolvido pelo solvente. Vou explicar melhor. Aqui neste copo eu tenho sal, tá? Sal de cozinha. E aqui neste outro eu tenho água. Quando você mistura, observe que já houve uma mudança aqui na mistura, tá? Quando você mexe bem, você vai perceber que o soluto, que era o sal, que estava em menor quantidade, ele será totalmente dissolvido pelo solvente, que é a água. Você já começa a perceber que não há mais grãos de sal na mistura, tá? Você percebe que ele vai começar a sumir. A coloração da mistura já começa a mudar. Se eu mexer mais um pouco, eu consigo dissolver totalmente este sal e ele some, os grãos acabam sumindo como um todo. Então, em uma mistura, o solvente, ele geralmente está em maior quantidade, tá? E tem a função de dissolver o soluto, que nesse caso, nossa mistura aqui foi o sal. Percebam que a coloração da mistura ela já muda, ela já começa a ficar bem clarinha e você quase não consegue mais perceber os grãos de sal na mistura porque eles foram dissolvidos pelo solvente, que é a água. Professor, o que é que tem a ver o solvente e o soluto com a permeabilidade da membrana? A membrana, como eu estava falando para vocês, ela vai depender do gradiente de concentração, tá? E esse gradiente de concentração, ele vai depender dessa variação do solvente e do soluto. Nós temos aqui três tipos de solução: a solução hipertônica, a solução hipotônica e a solução isotônica. Na solução hipertônica, fora da célula, que é na parte externa da célula ou no exterior da célula, você terá uma maior quantidade de soluto. Então, nesse caso, se a célula está em um meio em que fora dela tem uma maior quantidade de soluto, a água que estava dentro da célula tende a sair do interior da célula e ir para o exterior da célula. Isso em meio hipertônico, que é quando há mais soluto fora da célula do que dentro da célula. Já em meio hipotônico, que é quando dentro da célula tem uma maior quantidade de soluto do que fora da célula, a água que estava fora da célula tende a entrar para aquela célula, tá? Para poder tentar dissolver, suprir a quantidade de soluto que tem lá. Já uma solução isotônica é uma solução equilibrada, onde a mesma quantidade de soluto que houver dentro da célula tem que haver fora da célula. Então, vamos lá. O gradiente de concentração, ele vai depender dos meios hipertônico, hipotônico ou isotônico. No caso do meio isotônico, há um equilíbrio. No caso do meio hipertônico, fora da célula tem mais soluto do que dentro da célula, por isso a água tende a sair. Então, ela vai sair dentro da célula através da membrana plasmática e vai para o meio exterior, tá? Enquanto na solução hipotônica, dentro da célula tem uma quantidade maior de soluto, então a água que estava no meio externo, ela passa pela membrana plasmática e entra na célula. Então, isso seria o gradiente de concentração da célula. O transporte através da membrana plasmática, ele pode acontecer de formas diferentes, tá? Ele pode acontecer de forma passiva ou de forma ativa. Como, por exemplo, aqui nós temos
algumas proteínas carregadoras, que são as proteínas carregadoras receptoras. Elas pegam o soluto que está aqui fora da célula, colocam ele para dentro da célula, ou elas podem pegar os solutos que estão dentro da célula e mandar para fora da célula através da membrana plasmática. Então, percebam que a membrana plasmática, ela vai agir de acordo com o gradiente de concentração e ela também conta com algumas proteínas carregadoras ou receptoras, tá? Que são adaptadas para captar o soluto externo e deixar ele passar, ou pegar o soluto de dentro da célula e mandá-lo para o meio externo. No caso da membrana plasmática, ela pode realizar o transporte passivo, que é quando não há gasto de energia. Esse transporte passivo ele pode acontecer por difusão simples, que é quando o soluto ele atravessa a membrana plasmática sem nenhuma dificuldade. Pode acontecer por difusão facilitada, que é quando essa proteína receptora, transportadora, vai captar o soluto externo da célula e vai mandá-lo para o interior dessa célula. O transporte ativo é um transporte em que há um gasto de energia. Então, a proteína transportadora, ela vai adaptar esse soluto para poder transportar para dentro da célula com um gasto de energia, por isso transporte ativo. A osmose, tá? Ela vai ser a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável, que é a membrana plasmática, do meio hipotônico. Vocês já sabem que o meio hipotônico é aquele em que tem mais soluto dentro da célula, para o meio hipertônico, tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui nós temos a solução hipotônica e a solução hipertônica. No caso da solução hipotônica, há pouco soluto dentro da célula. Na solução hipertônica, há mais soluto fora da célula, tá? Nesse caso, a osmose ela vai tentar tentar fazer com que haja esse equilíbrio através da membrana semipermeável. A difusão, ela vai ser o movimento do soluto do meio mais concentrado, certo? Que é o meio que mais tem soluto, para o meio menos concentrado. Então, observem que a difusão, vocês já viram agora há pouco comigo, que ela pode ser simples ou facilitada, e ela vai acontecer sempre. O soluto percebe que tem muito soluto aqui fora. O que ele vai fazer? Ele vai tentar ir para dentro da célula, que é o meio em que há menos soluto. Da mesma forma, no caso da difusão facilitada. A única diferença é que na difusão simples, o soluto ele passa tranquilamente sozinho pela membrana plasmática. Já na difusão facilitada, ele vai passar pela proteína transportadora, tá? Para que ele consiga chegar dentro dessa célula. A osmose em hemácias, vou ler para vocês. Ela vai acontecer, tá? A partir do fluxo do solvente de uma solução pouco concentrada em direção a outra mais concentrada, que se dá através de uma membrana semipermeável. Ou seja, no caso da osmose em hemácias, o solvente é quem vai mudar, no caso a água, não o soluto. Percebam que a gente viu agora, no caso da difusão, na difusão quem passa é o soluto. Na osmose, quem passa é o solvente. E o solvente, ele tende a ir, tá? Do lado onde está pouco concentrado para o lado que está mais concentrado. Deixa eu melhorar para vocês. A diferença entre difusão e osmose, tá? Na difusão, quem vai sair do lugar, quem vai mudar é o soluto. E o soluto tende a ir para onde tem menos soluto. Então, se a minha mão é uma barreira, aqui tem soluto e tem muito soluto, o soluto daqui, desse lado, vai passar para esse lado, que é onde tem menos soluto, tá? Já no caso da osmose, quem passa é o solvente. Imagine que a minha mão é uma barreira. Aqui está o solvente. Aqui tem muito solvente, já aqui tem muito soluto. O solvente tende a ir para onde tem mais soluto, tá? Então, essa diferença. Na osmose, quem passa é o solvente, já na difusão, quem passa é o soluto. E o solvente, ele sempre tende a ir para onde há uma concentração maior de soluto. Vou prosseguir para vocês. Aqui nós temos o exemplo, tá? No caso da osmose, a água ela vai tentar ir sempre para onde há uma maior concentração de soluto. As hemácias em diferentes meios para que vocês percebam o que é que vai mudar entre essas células, tá? No caso do meio isotônico, a hemácia ela vai ter o mesmo volume, o mesmo formato que vocês já conhecem.
Já no meio hipotônico, o volume da hemácia ele vai aumentar. Vocês sabem que no meio hipotônico, dentro da célula, tá? O soluto estará em maior quantidade. Então, o solvente que está aqui nessa amostra, ele tende a entrar dentro da hemácia. Já nesse caso aqui do meio hipertônico, o volume da hemácia ele vai diminuir e a superfície dela fica enrugada. Justamente porque no meio hipertônico, fora tem uma quantidade maior de soluto. Então, se aqui tem uma quantidade maior de soluto, a água tende a sair da hemácia e vir para o meio hipertônico, certo? Isso é a osmose, tá? Em diferentes meios. E a osmose em células vegetais, como é que funciona? Também vai acontecer da mesma maneira, tá? O solvente sempre vai tende a ir para onde tem uma quantidade maior de soluto. A diferença é que no caso da osmose, a parede celular da célula vegetal, ela consegue aguentar e não vai acontecer mudança no tamanho da célula, vai permanecer o mesmo tamanho. O que vai mudar será o vacúolo, que é justamente a organela responsável por armazenar água nesta célula. Em meio isotônico, o vacúolo permanece do mesmo tamanho. Em meio hipotônico, o vacúolo tende a aumentar o tamanho. E em meio hipertônico, o vacúolo tende a diminuir de tamanho. Nós temos aqui a célula túrgida, tá? Que é quando o vacúolo ele permanece do mesmo tamanho. Na célula plasmolizada, quando ele diminui de tamanho. E aqui é quando ele volta a célula túrgica, quando ele é posto em um meio isotônico, que é quando está posto da mesma maneira o soluto e o solvente. As diferenças entre a célula animal e a célula vegetal em relação à osmose, justamente